Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós faremos um programa especial, direto de nossos estúdios em São Paulo, com Ciro Gomes, governador do Ceará, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda e que hoje é presidente da empresa Transnordestina, responsável pela construção de uma ferrovia de ponta na região nordeste do Brasil. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos a Kátia Seabra, uma das grandes repórteres de política do país, hoje na Folha de São Paulo, e contamos, como sempre, com Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite. Eu gostaria, antes de prosseguir a entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ciro Gomes, em 2004, 2005, quando o governo Lula enfrentava aquela tentativa de assalto ao poder, que foi o mensalão, que mais que uma denúncia, uma hora virou uma tentativa de afastar o presidente, falava-se impeachment e tudo isso, o senhor teve um comportamento bastante leal ao governo Lula. Bastante, chegou inclusive a se afastar de vez do seu partido, o PPS, que já queria que o senhor deixasse o ministério e tudo isso e tal e tal. E foi uma atitude que foi importante, inclusive, nas suas relações com o presidente Lula, com o governo, tudo isso. Comparando 2004, 2005 com hoje, quando o governo enfrenta uma situação semelhante, mas muito mais difícil, aparentemente muito mais delicada, que lições a gente pode tirar daquilo? Me impressiona, boa noite, Paulo, Kátia, Florestan, me impressiona, e hoje eu estou um pouquinho menos tenso do que estava há um mês e meio atrás, porque acho que nós estamos virando o jogo, teremos a oportunidade de conversar sobre isso, mas me impressiona como a nossa presidente Dilma que manejou, eu estava junto com ela, diariamente a gente reunia às 7 da manhã. Em 2004, 2005, sim, né? Havia ali uma escalada clara de golpe, mas a forma que nós utilizamos para enfrentar, eu me lembro bem que eu fiz uma frase, né, que acabou virando o jargão das nossas reuniões, que era infantaria e diplomacia. Então, a nossa grande vantagem, nós vencemos aquela parada porque nós nunca perdemos o povo. Todas as horas que o confronto precisou de faz um conchavo com os picaretas, ou aposta no povo, o Lula bancou a aposta no povo. E nós ganhamos a parada. Aquilo era uma escalada de golpe, e houve momentos terríveis que eu, enfim, ainda contarei nas minhas memórias, mas estou à disposição de vocês aqui, salvo alguma peculiaridade e tal, mas que por ética eu possa, ainda é muito recente. Mas nesse momento a Dilma está fazendo o oposto. Nós estamos numa escalada golpista que é a mesma, rigorosamente, os mesmos atores, os mesmos partícipes, só que a presidente conciliou exatamente com aqueles que nos fazem a perseguição. E estamos abrindo mão do apoio popular. Isto é que torna esta crise explosivamente mais grave do que aquela. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre Ciro Gomes. Ciro Gomes nasceu em 1957 na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Em 1962, a família mudou-se para Sobral, no Ceará, onde construiu uma base política importante no estado. Hoje, numa geração de 4 irmãos, 3 se dedicam à política. O próprio Ciro foi deputado federal, prefeito de Fortaleza, governador do estado, ministro da Fazenda no governo de Fernando Henrique Cardoso e ministro da Integração Nacional no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Seu irmão, Cid Gomes, foi 2 vezes deputado estadual, 2 vezes prefeito de Sobral, 2 vezes governador do Ceará e ministro da Educação no governo de Dilma Rousseff durante 3 meses. Ivo Gomes, o irmão mais novo, é deputado estadual. Formado em Direito pela Universidade Federal do Ceará, Ciro Gomes foi para os Estados Unidos em 1995 para uma das mais prestigiadas universidades do mundo. Ele já foi filiado ao antigo PDS, o partido oficial do regime militar, mas fez carreira no PMDB, o partido da oposição à ditadura. Também foi membro do PSDB, do PPS, do PSB e do PROS. Hoje é membro do PDT, fundado por Leonel Brizola. Ciro foi 2 vezes candidato a presidente da República. Em 1998, obteve 7 milhões de votos e ficou em 3º lugar. Em 2002, obteve 10 milhões de votos e ficou em 4º lugar. Como ministro do governo Lula, Ciro Gomes deu início ao projeto de transposição do São Francisco, uma obra gigantesca destinada a garantir água para 12 milhões de pessoas, mas que já consumiu mais tempo do que o previsto para ficar pronta. Em 2005, Ciro Gomes foi um dos principais articuladores da defesa do governo Lula durante a crise da Ação Penal 470, também conhecida como Mensalão. Agora, Ciro define como golpismo a intenção dos adversários de abreviar o mandato de Dilma Rousseff.
Está acontecendo uma escalada do golpe com apoio da oposição, que não aceitou o resultado das eleições. Não gostar do governo não é causa para impeachment. Isso é um mecanismo raro para usar em casos de crime de responsabilidade imputável direta e dolosamente ao presidente. Ninguém tem nada disso contra a Dilma. Você disse agora no começo da entrevista, quando o Paulo fez a questão sobre o momento que nós estamos vivendo, que o golpismo está de volta, repetindo 2004, 2005. Eu diria até com algumas diferenças. Eu queria que o senhor analisasse isso. A primeira é que a gente nunca teve a imprensa tão compacta no sentido desse movimento. Quer dizer, mais do que naquela época do mensalão. Me parece até mais articulada no sentido que funciona já com a Justiça, com a Polícia Federal, né? Tudo muito bem, não tem amadorismo, parece que nesse jogo político. Né? Mas tem um agravante, que é a crise no Congresso Nacional. Você tem hoje todo esse bombardeio, né? Mas o Congresso também vive a crise tendo no seu comando uma pessoa acusada de ter dinheiro no exterior desviado da Petrobras, que é o presidente do Congresso. Como é que o senhor analisa esse momento? Quer dizer, o que vai sobrar para os partidos políticos na eleição do ano que vem? Quem que vai levar essa eleição do ano que vem? Existe partido que ainda comova ou que puxe o eleitor? O nosso povo é muito mais sábio, muito mais sábio do que supõe a nossa elite, especialmente a nossa elite midiática, chamada grande imprensa, e da nossa elite político-partidária, que supõe que, passadas as eleições, pode se trancar em salas refrigeradas de Brasília e retalhar o butim sem dar satisfação ao povo. Eu interrompi maleducadamente o seu encaminhamento da pergunta, porque eu discordo de um certo encaminhamento. A história brasileira tem sido muito farsante, no sentido da grande frase do Lenin, né, de que a história só se repete como farsa. Só para lhe reconfigurar a percepção, o Severino, presidente da Câmara, foi cassado naquela data. No caso, a corrupção, ele recebia, ou foi acusado de receber um cheque de R$10 mil por mês de um cantineiro da Câmara Federal. Né? Agora, a diferença é que o Eduardo Cunha roubou algo ao redor de R$500 bilhão e deve ter distribuído uns 350 por uns 100. E isto faz com que as pessoas hoje estejam, diferente da crise que cercou Lula, estejam despudoradamente, a nossa imprensa, a grande imprensa também despudorada e descuidadamente. Por quê? Porque naquela data nós tínhamos o povo. Se você olhar as pesquisas de avaliação do governo Lula, nunca perdeu ali 40%, 50% do apoio popular. Nós tínhamos uma legitimidade importante ainda, antes do processo grave de cooptação, de manipulação, que o PT lamentavelmente resolveu fazer, simplificando a política, queimando atalhos. Então coopta com dinheiro o MST, coopta por cooptação pura e simples a UNE, etc, etc. Naquela data ainda não. Havia uma capacidade convocatória e a tal direita, com seus valores, inclusive do ponto de vista de costumes, etc, etc. Naquela data ainda não tinha o despudor que hoje se apresenta. Mas tudo isso acontece por uma razão: a desaprovação generalizada que o governo Dilma sofre. E essa desaprovação generalizada, acredite, por maior indignação que todos nós tenhamos, com razão, com a rabalheira, com a ladroeira, com a falta de punição, o que está explicando hoje a insatisfação popular é uma sensação de que foi enganado. E ainda é tempo de nos reconciliarmos. Ainda é tempo, o presidencialismo permite isso. A presidenta Dilma pode acordar amanhã e tomar alguns gestos, nada espetaculoso, basta tomar um conjunto articulado de gestos práticos, não são retóricos, que sinalizem para a população que ela é aquela que recebeu recentemente uma grande maioria. Você acredita nessa possibilidade? Ou ela faz ou ela cai. Não desta feita, mas cairá mais na frente. O que você acha da atuação de antigos parceiros seus no movimento pelo impeachment? Eu falo do Aécio Neves, eu falo do Paulinho, olha, eu falo do Roberto Freire. Eu vou dizer, é chocante que algumas pessoas, outras não. O Roberto nunca teve maior compromisso com nada a não ser sua própria percepção das coisas. E ele presidente do meu partido, eu em plena candidatura à presidência da República, ele votou no Serra, trabalhou pelo Serra. Ele não tem compromisso com nada.
problema do Roberto é uma animosidade patológica com Lula. Acho que ele acha que ele devia ser o Lula, né? Ele devia ser o Lula e o Lula é que foi o Lula. Isso também é uma especulação, enfim. Mas o que me choca é gente como o Fernando Henrique Cardoso, que tem uma biografia respeitabilíssima e que não podia estar fazendo o que está fazendo. E eu quero lembrar ele que essa vindita mesquinha, quando ele foi vítima da mesma coisa do PT, o PT tinha como escusa o despreparo absoluto, a falta de treinamento, a falta de vivência, a falta mesmo de qualificação do Lula naquela data. Então o PT caiu no Fórum FHC. Lá estava eu, recém-derrotado pelo Fernando Henrique, que manipulou a grande mídia para não ter nenhum debate nas eleições de 98 em que eu fui candidato. O brasileiro precisa saber disso. A mim ninguém me engana. Em 98 eu fui candidato pensando, vou participar de um debate, ajudei a fazer o Plano Real. Vou tirar a máscara do Fernando Henrique. O Real tá, ou seja, eu ia tirar a máscara do Fernando Henrique, eu ia mostrar o que aconteceu na sequência, como eu mostrei solitariamente, mas eu ia fazer isso na frente de todo mundo, ele, Fernando Henrique. Debate, né? E ele conseguiu manipular, não teve Globo, não teve Record, não teve SBT, não teve Manchete, não teve nenhuma emissora de rádio ou de televisão ou jornal. Nem Estadão, nem Globo, nem Folha de São Paulo, nenhum fez nenhum debate. Fica aí, como registro. O senhor se colocou contra a proposta de fora, Fernando Henrique? Eu fui à rua, escrevi artigos e briguei muito contra o golpismo do PT. Por quê? Porque nós precisamos amadurecer a democracia. Remédio para governo que a gente não gosta não é impeachment. Só houve, eu tenho repetido, 2 impeachment na história do direito constitucional moderno mundial. 2. Um foi o do Collor no Brasil, em que houve um grande consenso por esse impeachment. Praticamente não houve nenhuma fração da sociedade que não, por razões diversas, né? Mas a própria plutocracia brasileira que construiu o Collor se sentiu traída pelo sequestro da poupança, se sentiu traída pela abertura comercial em cima dos oligopólios. Isso se somou conosco que já havíamos contra. Então foi um consenso por razões distintas, mas generalizou-se o consenso. Depois a Venezuela, muito pouco tempo depois, imitando o Brasil, fez o impeachment do Carlos Andrés Pérez com um forte componente de legitimidade. Eu chamo a atenção da elite brasileira. Até hoje a Venezuela está ingovernável. Quem produziu essa confrontação odienta na Venezuela foi esse tipo de desapreço às regras, aos calendários, essa coisa de atalho. Agora, como é que pode um sobrinho, um neto do Tancredo Neves, como Aécio, meu velho amigo, mas não é possível diante do que está acontecendo com o Brasil, um neto do Tancredo Neves escalar o golpe. O Tancredo Neves estava na reunião que antecedeu o suicídio do Getúlio. O Tancredo Neves estava na sessão que a impostura, não é, do golpe de 64 fez um simulacro de eleição indireta. Criou parlamentarismo. E o Tancredo votou contra, o Juscelino votou a favor. O Tancredo estava ali contra. O Tancredo no João Goulart, na sequência, o Tancredo foi primeiro-ministro, atalhando o caminho, construiu o caminho contra si próprio para restaurar a plenitude da autoridade do presidente João Goulart. Esse homem que se arriscou, e eu acompanhei agora já como ator do processo, eu já era deputado estadual, ajudei na eleição do Tancredo. O Tancredo construiu o caminho para a democracia contra Ulisses Guimarães. Só para ter um exemplo claro, contra a direita e contra o que o Ulisses Guimarães, de forma um pouco superficial, percebia o quadro. E o Aécio jogar isso tudo na lata do lixo, porque está sentindo que é agora ou nunca, porque o Alckmin vem aí para tomar dele a possibilidade de ser candidato. Enfim, essas coisas no Brasil nós não podemos tolerar. Simples e puramente. Aí os outros que estavam lá na época do Lula e que estão agora, não dá na mesma. Paulinho... Agora, o senhor teve do lado deles, do Covas, do Fernando Henrique, do Serra. O Covas vivo jamais admitiria isso. Jamais admitiria uma coisa dessa. Mas o senhor imaginou eles caminhando como alguns estão? Não. É uma decepção. Bom, vai se aperfeiçoando a minha decepção. Tanto que eu, tendo sido o primeiro governador eleito, rompi. E não rompi para ir para a situação, não. Rompi para ir para a oposição. No dia seguinte que o senhor Fernando Henrique tomou posse, eu fui embora para os Estados Unidos rompido. Já que você tocou no Fernando Henrique, gostaria que o senhor contasse um pouco como é que foi a escolha do Fernando Henrique ali como presidente. Ele se impôs. Como é que eu queria que o senhor contasse um pouco? É que o senhor viu isso de perto, uma episódio que o senhor não sabe. Nós fizemos uma reunião, vou abreviar, né? Nós víamos preparando a candidatura do Tasso Gereissati para a presidência. E houve uma confrontação. Quando o Covas perdeu a eleição em 89, eles aqui em São Paulo resolveram que o melhor para o PSDB era voltar a se refundir com o PMDB. E nós, que tínhamos ganho as eleições no Ceará, né? O Tasso era governador, depois eu fui governador, fui prefeito de Fortaleza, etc. Nós tínhamos ganho, foi o único governador eleito pelo PSDB nas eleições de 90.
quando eles começaram essa discussão. Então nós confrontamos o nosso grande líder, Covas, por causa da ideia de refundir com o PMDB e resistimos. E aí o Tasso foi candidato contra o Scalco, grande brasileiro lá do Paraná, que foi lançado pelo Covas. E houve batemos chapa. As pessoas esqueceram isso, nós batemos chapa e ganhamos a eleição com o Tasso. A partir daí, naturalmente, o Tasso era o candidato a presidente da República. Eu era o único governador eleito do partido, viajava o país inteiro, cabalando forças e tal, etc, etc. Montamos uma equipe econômica, basicamente de grandes e brilhantes economistas, que na data gostavam do Brasil, agora gostam de ganhar dinheiro, o que não lhes tira o valor, né, mas mudaram muito. Mudou o foco. Mudaram o foco, o que é legítimo, né, menos para mim, né, que continuo, né, no meu itinerário, mas nós juntamos essa turma toda e fazíamos reuniões mensais para preparar o que seria a plataforma do Tasso. Quando acontece, o Itamar nomeou 6 ministros da Fazenda em 36 meses. Foi uma média de 4 a 6 meses por ministro. E ele fazia assim, nomeava o fulano, vai lá e acaba a inflação. Fulano não dava no couro, Gustavo Krause demorou 30 dias. Aí depois ele nomeou o Paulo Haddad, um grande brasileiro de Minas Gerais, um professor que tinha sido professor dele. E pelas tantas o Paulo Haddad não conseguia mais falar com o Itamar. E o Tasso Gereissati foi fazer a mediação e falou uma coisa de mau jeito. O Itamar se aborreceu com o Tasso e trocaram... Tasso que era possível ministro. Possível sucessor dele, né? O sucessor era o nosso candidato. E o Itamar já ficou zangado com o Tasso. E restávamos eu e o Fernando Henrique como pessoas que o Itamar continuava respeitando e conversando. E o Brito também, né? O Brito era Previdência e não era do nosso partido, era do PMDB. Sim. Estou falando da nossa perspectiva. E aí vai indo, o Fernando Henrique é ministro das Relações Exteriores e tudo que ele achava da vida que queria era aquilo. Não se elegia mais senador em São Paulo, não queria ser candidato a deputado, porque achava que podia perder também, porque não tinha votos para isso. É verdade, e estava encerrando a carreira política, né? Quando o Itamar demite o Paulo Haddad, enfim... Deu recupero, né? Daí... Não, ainda não. O recupero sucede Fernando Henrique. Essa história é fantástica. Aí o Fernando Henrique estava viajando, passa no Ceará para me comunicar que nós tínhamos ganho o prêmio mundial do Unicef para o combate à mortalidade infantil. O Itamar já tinha me dito, para eu sondar sem que ele percebesse, o Fernando Henrique, se ele toparia, que ele ia ser o ministro da Fazenda. E eu não podia dizer nada para o Fernando Henrique, porque o Itamar não queria só que eu sondasse. E eu disse para ele, se prepare que o Itamar está lhe preparando uma missão importante e tal. Ainda falei coisa parecida. Que estou só lhe dizendo para o papai. Viajou para os Estados Unidos. Acho que foi Estados Unidos naquela época. Porque tem outra história depois que vale a pena, nas minhas memórias, contar como é que o Serra sabotou o que pôde o Plano Real. E fez o Fernando Henrique enlouquecer na hora da restauração. Nunca vi o Fernando Henrique perder a compostura, chamava o Serra de todo nome, filho disso, filho daquilo e tal. Enfim, a vida é engraçada. Enfim. E vai na sequência, o Fernando Henrique, então, é nomeado fora do Brasil, pede um tempo para pensar, o Itamar diz, ok. Quando ele desliga o telefone, o Itamar manda rodar o Diário Oficial e o Fernando Henrique viaja, nomeado já, chega aqui com a nomeação. E não tinha equipe, não tinha nada, então enlouqueceu. E nós tínhamos. Então começamos a fazer uma sequência de reuniões de emergência em Brasília, chamamos a equipe inteira, Edmar Baixa, André Lara Rezende, Pécio Arida. Estava conversando com vocês? Estava trabalhando conosco mensalmente. Entendi. Preparando uma plataforma para o Tasso Gereissati. Então, não tinha ninguém. Pô, vocês têm que me ajudar, certo. O último foi o Baixa. Aí digo, vai, estava na hora da posse, o Fernando, vai que eu levo o Baixa. Aí saí eu dirigindo, arrodeei o lago, estávamos numa casa de senador Sérgio Machado, estávamos lá na casa dele, saímos, eu saí com o Baixa, é o Brasil, e não sei o que e tal. Cheguei e fiz o sinal para o Fernando Henrique, pode anunciar. E o Fernando Henrique anunciou a equipe, que era toda a equipe do Tasso, como a equipe dele. E aí começa a trabalhar, não sei o quê, formulação, vou acelerar um pouco, senão a turma dorme aí. Aí chega na última hora, pronto, havia a engenhoca está aqui, que era uma coisa relativamente simples, o genial ali é o RV, o resto era uma dolarização disfarçada, que precisava de reservas cambiais, por isso que o Serra atrapalhou no ponto ali, queria impedir o Fernando Henrique de fazer o acordo com os credores internacionais que estavam afastados do Brasil. E é bom que o povo saiba disso. O Brasil fez o Plano Real, essas tais agências de risco, todas davam o Brasil como caloteiro, porque nós tínhamos caloteado a dívida externa mesmo. Ou seja, fizemos o real contra eles todos. Eu mesmo tive um choque com o Larry Summers, secretário do Tesouro americano,
numa reunião do Fundo Monetário Internacional no FMI, eles violentamente contra e dando cagaço. E aí eu resolvi dar um cagaço de volta em português e o Malan ficou assustado e quis traduzir. Eu disse, não traduza não, que eu vou dizer para ele o que é. Aí a tese básica é, pouco importa a sua opinião, quem manda no Brasil somos os brasileiros. Enfim, dizem que eu sou meio espoleta, mas só sou quando preciso ser. E essa foi uma das ocasiões. Bom, eles diziam, aqui está a engenhoca pronta, mas vai ser a maior hiperinflação da história. Porque o Itamar é um político que não tem disciplina, a condição política do Brasil, o Congresso estava desmoralizado, tinha acontecido o impeachment do Collor, na sequência, grande escândalo dos anões do orçamento, que estava fina a flor da plutocracia brasileira enrolada. Inclusive, excelentes amigos do doutor Ulisses Guimarães, todos até o pescoço. Gente que está nessa escalada golpista, da vez do Lula e agora, que eu fui visitar no Congresso. E nós fizemos, eu, Fleury, Hélio Garcia, que era um Antônio Carlos Magalhães, éramos um governador de cada agrupamento, fizemos reuniões secretas para fazer o seguinte, vamos salvar o parlamento, que é outra coisa que me impressiona, é o baixo nível dos interlocutores da política brasileira, você não tem mais bastidor. E aí o Fernando Henrique, então voltando para o assunto, o Fernando Henrique nos faz uma reunião, eu, Covas, Serra, ele e Tasso, para convencer a equipe econômica de que não tinha alternativa, tinha que fazer. Eles fizeram a descrição do negócio e todos terrorismo de que ia dar merda. Com licença aqui da má expressão, era o que se disse mais naquela noite. E nós dissemos, olha, tem que fazer. Uma alternativa não tem, nós temos que fazer, a responsabilidade é nossa, o Itamar é um cara maravilhoso, e nós, eu e o Fernando Henrique, resolveremos o problema com o Itamar, a questão política, o Tasso já estava brigado com ele e tal. Aí o Covas, temos que fazer, é nossa responsabilidade, tem que fazer. Aí eu, Tasso, Covas, Serra e Fernando Henrique. Todos falamos a favor que tem que fazer e o Serra ficou calado. Aí o Covas, e o Fernando Henrique ali muito vaselina, ele disse, tem aqui um suco, quem quiser tomar um vinho, para desfazer aquele constrangimento do Serra calado. E aí o Covas, que era o mais respeitado de todos nós, era o mais forte, assim, enfim, era o nosso líder na época, ele disse assim, alto lá, gritando, o que é, seu Serra? Tá pensando que esse negócio vai dar merda? Desculpe de novo aí, mas foi isso que ele disse. E você vai me tomar o lugar de candidato a governador de São Paulo? Não vai não, vai assumir agora o compromisso, se é a favor ou contra. Aí o Serra encolheu ali e disse, não, sou a favor. Da boca para fora, porque sempre foi contra, trabalhou o que pôde contra o Plano Real. Acabou aquilo, o Fernando Henrique cochichou comigo, com o Tasso e com o Covas e nos levou para jantar num lugar chamado Lakes Baby Beef, no Lago Sul, em Brasília. Pediu uma mesa reservada, ficamos os quatro. Eu aqui, Fernando Henrique à minha esquerda, Covas à minha direita e Tasso na minha frente. Inacreditavelmente, tínhamos acabado de sair de uma reunião que estava expondo todos os riscos do Real, ele genialmente viu que ia dar certo e que dali ia sair uma candidatura praticamente imbatível. Aí abriu a seguinte conversa, nós somos bons amigos, somos todos cavalheiros, somos muito delicados e tal, mas nós não podemos mais adiar. Nós vamos fazer esse plano, vai dar certo e um de nós, e o partido vai ter que ter candidato e o candidato é um de nós quatro. E eu, sem qualquer tipo de imposição a ninguém, gostaria de dizer que quero ser. Aí eu olho para ele assim, ele já vira e pega no braço do Tasso. O que você acha, Tasso? Que era o candidato natural e estava sendo ali simplesmente engabelado enfim, triturado. Depois de ter montado tudo, o partido, a equipe econômica, o plano, etc, etc. Aí o Tasso diz assim, por mim tudo bem. Aí eu olho para o Tasso zangado, foi a única vez que eu de fato briguei com o Tasso. Aí o Tasso baixa a cabeça, aí o Fernando Henrique segue conduzindo a reunião. Mas, Covas, você diz, não, você sabe que o meu plano é ser candidato a governador de São Paulo e por mim você é um excelente nome e tal, isso aqui. Aí eu cruzo os braços e olho para a cara dele assim. Aí ele diz assim, o Fernando Henrique, mas tem o Ciro aqui, que pode ser o nosso candidato. Eu não sou candidato porra nenhuma, desculpe de novo, não sou candidato porra nenhuma, Fernando. Você sabe que nem idade eu tenho, eu tinha 34 anos na data. E a Constituição existe 35. Agora, se você me permite a franqueza, isso aqui é uma grande molecagem. Todo mundo sabe que o Tasso é o candidato natural e você está tomando dele a oportunidade. Você falou assim quando foi escolhido, quando a Dilma foi escolhida candidata à presidência? Não. Era uma mesma mesa? Não, porque aí era eu. Sim, como é que foi? O preterido era eu. Então, e o meu partido estava me vendendo. Não era o caso, certo? O partido que o Tasso organizou, tudo, etc, etc. E o Fernando Henrique, não, mas se o Tasso quiser, tá resolvido. Não precisa ser grosseiro, Ciro. Se o Tasso quiser, está resolvido agora mesmo, vai ser ele. Isso, faça-se justiça. Agora, Tasso, como isso não é foi o seu caso com a Dilma? Eu disse, olha, está errado, nós vamos correr um risco grave. A Dilma não tem experiência, nunca foi política, não conhece a administração política e tal, e acho um erro. Agora, eu estou amarrado aqui, não tenho certeza. Vamos voltar para a Dilma no segundo. Está acabando o tempo. Eu quero fazer uma pergunta, que é, na verdade, uma questão do deputado federal Orlando Silva. Ele gravou uma questão
por Ciro Gomes sobre a economia. Amigo, eu tenho a impressão que a política atual, a política monetária do governo nesse momento é uma política pouco eficiente, porque a elevação das taxas de juros tem servido como fator para restringir a retomada do crescimento econômico. Eu quero saber qual que é a sua impressão sobre a política monetária, até porque o argumento dos juros altos é para conter a inflação. Só que essa inflação se dá sobretudo a partir de preços administrados. Então, Ciro, eu quero saber qual que é a tua opinião sobre a atual política monetária do governo. Basicamente, a política econômica brasileira é um erro técnico crasso. Mas não é um erro porque as pessoas que estão lá não são capazes de compreender o que é correto e estão fazendo errado, porque leram errado o manual. Não, não é. É que a prevalência dos interesses do setor financeiro na nossa vida real, tanto mais a Dilma posta politicamente de joelhos como está, é o que está determinando as coisas. Então, a única razão da taxa de juros estar alta com essa recessão, que é a pior da história do Brasil em todos os tempos, tenho 36 anos de vida pública, nunca vi nada parecido, é manter o cupom dos bancos. E na pergunta inteligente do meu amigo deputado Orlando, está a semente da resposta. A taxa de juros sobe quando você, teoricamente, tem uma demanda maior do que a capacidade de produção de uma economia. Então, quando você tem mais gente podendo e querendo comprar as coisas do que as coisas existem, você se estabelece um leilão, os preços sobem e os que têm mais dinheiro levam. Mas isso vamos dizer, a lógica. E como é a demanda? A demanda é o dinheiro que você tem no bolso mais o crédito que você tem na praça. Se eu, teoricamente, encareço o crédito, eu diminuo a condição das pessoas comprarem, portanto, eu diminuo a demanda. Definitivamente isso não está acontecendo no Brasil. Eu, ministro da Fazenda, manejei hiato de produto. Eu manejei. O Brasil tinha 100% de capacidade instalada ocupado, trabalhando em 3 turnos, e nós simplesmente não dávamos conta de fazer. Então tinha ágio, fila de desabastecimento, que no passado matou o cruzado 2, cruzado 27, sei lá quanto. Desta feita, nós estamos com quase 35% de capacidade instalada ociosos no Brasil. Sabe qual é a raiz da inflação no Brasil? É de natureza, basicamente, 2 ordens, uma imbricada na outra. Primeiro, câmbio, porque a população não compra dólar, mas come pão. E pão é feito de trigo, e o Brasil não produz trigo com suficiência, tem que comprar do estrangeiro e paga em dólar. Se o real passa de 2,70 por dólar para R$4 por dólar, acontece que o pão vai ficar mais caro. Remédio, 86% da química fina brasileira, agora tudo vai melhorar, porque a dependência técnico-científica do Brasil vai ser resolvida pelo nosso ministro atual, que é dono do restaurante Aquilo, a Barganha, no Rio de Janeiro, e ele certamente vai dar uma equação para esse grande problema científico, tecnológico, isso é uma piada, enfim, do Brasil, mas o Brasil, 86% da química fina dos nossos remédios são importados. Então, se eu vou comprar remédio e o câmbio passa de 2,70 para 4, o remédio fica mais caro. Passagem de ônibus é diesel. Diesel é petróleo é dólar. Então a passagem de ônibus vai subir, o remédio vai subir, o pão vai subir. O que adianta a taxa de juros sobre isso? Nada. Segunda razão dos preços estarem subindo, preços administrados pelo governo. Maluquice completa de dar um indexador que é sensível a câmbio. Quando o senhor Fernando Henrique resolveu fazer as privatizações, havia um debate sobre dolarizar a economia, que o Brasil jamais toleraria. A Bolívia, por exemplo, topou. Nós jamais toleraríamos. O que ele fez? Cercado de técnicos brilhantes, inventou alguns índices que são câmbio. Um deles é o tal de IGPM. Na hora que o câmbio mexe, o IGPM imediatamente apanha e você botou nos contratos das empresas privatizadas de energia o IGPM. E aí você sobe 50%, 70% da energia, quando os custos de produção da energia não subiram nada parecido com isso. Qual é o efeito, pelo amor de Deus, que a taxa de juros tem sobre um decreto do governo que aumenta a energia? Ou seja, só há uma única razão para os juros estarem assim: garantir o que estamos assistindo. O país inteiro se ferrando, o país inteiro indo para o brejo, o povo perdendo salário, o povo perdendo emprego, a economia se desindustrializando, a economia do país se arrebentando e os bancos ganhando 40% acima do que ganhavam no ano passado, que já era um recorde histórico do planeta. Bem, vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes com Ciro Gomes. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Ciro, nós temos 3 páginas de perguntas internautas, quer dizer, já está bombando essa entrevista. Você vai fazer um ping-pongzinho? Vamos fazer assim uma perguntas aí. Alessandro Rodrigo pergunta pelo Facebook: o senhor acha que o Nordeste está preparado para voltar a assumir um papel de maior protagonismo no cenário político brasileiro? Assumindo, por exemplo, a defesa aberta do governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff? Quais seriam os grupos domésticos que lucram com o Brasil dividido e vinculado a interesses
dos Estados Unidos? Veja, são duas questões graves. Uma é a seguinte, eu não creio no Nordeste como entidade real. É uma ficção política. Só porque as pessoas aqui em São Paulo fiquem sabendo, o Dilma perdeu em Pernambuco. E teve 76% de votos no Ceará. Mas perdeu em Pernambuco, né? Perdeu em Pernambuco. Aí ganhou em Minas Gerais. Ganhou no Rio de Janeiro. Então o Sudeste, ela ganhou a eleição, basicamente, se a gente quiser resumir, porque o Aécio perdeu na terra dele. Eu, nas duas eleições que fui candidato, ganhei no Ceará. Evidentemente, quem me conhece bem não votar em mim, alguma coisa errada comigo há. Né? Eu, por exemplo, teria vergonha de me apresentar para o Brasil se eu não tivesse sido o prefeito de capital mais popular do país e o governador mais popular do país ao meu tempo. Desculpa, mas eu acho isso uma premissa meritocrática. Né? Então, o Nordeste pode sim dar um quadro, mas não porque Nordeste. Eu hoje estou preocupado com esse processo democrático brasileiro, porque boa parte do calor dessa crise, eu queria dizer isso nessa oportunidade, deve-se a uma geração inteira de tucanos, de filiados ao PSDB, que estão vendo que a sequência da Dilma ficar no governo significa Lula mais 8 anos. Então, não duvidem disso. Parte importante do calor dessa escalada golpista é uma geração inteira que está apostando, inclusive, descuidadamente da consequência, porque estarão fora do processo, por nulidade. Se não conseguirem tirar a Dilma... Acham que vão queimar por tabela o Lula. Então, essa é uma das razões. E o Lula não virou presidente porque é nordestino, porque é de São Paulo. O Fernando Henrique não virou porque é de São Paulo. Enfim, eu acho que as questões no Brasil hoje, apesar de haver preconceitos aqui e ali, as questões hoje são muito mais de quem responderá à grande questão. E a grande questão agora vai parecer com 89. Espero que não se repita como farsa também. Mas vai parecer com 89. Os grandes partidos meio desmoralizados, o ambiente político partidário completamente fraturado e a população apostando em alternativas, com os políticos tentando fazer uma sintonia meio picareta com o moralismo difuso, isso é a cara da Marina. Né? Moralismo difuso, uma tal de nova política, outra política que ninguém sabe o que é, mas basta dizer isso, para sintonizar com a indignação da população, que não é para menos, né? Também não é brinquedo. Ela não é propriamente uma aventureira, ela é despreparada. Também perdeu no Acre. Candidata a presidente da República perdeu no Acre. Por quê? Porque as pessoas sabem que com toda a virtude e valor dela... Ela não é aventureira, mas eu digo o seguinte... eu não teria coragem de ser candidata a presidente da República se eu fosse ela. Esse quadro não abre espaço para aventureiros, como abriu para o Collor? Veja bem, quem produziu o Collor foram as elites plutocratas brasileiras. Vamos absorver o nosso povo. E foi um pulso moralista. E ele foi o último refúgio. Se apostou em Aureliano Chaves, se apostou em Ulisses Guimarães, se apostou para não ter o Lula ou o Brizola, foram tentando todos, a FIF, não sei o que e tal. Ele foi o último sopro. Mas quem produziu foi a Veja, foi a Globo, vamos ter clareza disso. O senhor está preparado para disputar contra o Lula? O Cid Gomes disse que seu irmão disse que o senhor vai concorrer à presidência em 2018. O senhor vai concorrer? Se eu for candidato, é porque eu me convenci que é minha obrigação, é meu dever com o país. E se for, não quero nem saber quem é que vem contra. Eu acho um erro grave do Lula ser candidato. E se pôr como candidato, porque ele vai jogar fora uma biografia maravilhosa. Você acha que ele... Veja bem, vou devolver a pergunta. Claro. Você acha que essa estrutura toda odienta que se armou contra a Dilma, na verdade não é contra ele? Vamos supor que na melhor hipótese ele se eleja. O que vai acontecer no dia seguinte? Tudo de novo. Tudo de novo. Não, a mesma coisa para sempre. Então, e que dia nós vamos trabalhar? Que dia nós vamos encarar a questão da indústria, do emprego? Tem gente que acha que ele devia se recolher como ex-presidente. Devia. Ele e o Fernando Henrique. O país precisa deles noutra categoria. Todo país civilizado do mundo tem os pais da pátria. Tem, né, tanto na sua referência histórica, bibliográfica, ou biográfica, que eu queria dizer, em vez de que é bibliográfica, quanto aqueles que podem dar uma palavra e arrumar a carga. Hoje, que vale a palavra do Fernando Henrique? Vulgarizado que está costeando o alambrado do golpe. Para me lembrar de um velho amigo Brizola. Né? Que grande peso tem a palavra do Lula? Que está simplesmente aperfeiçoando o antagonismo que armou-se contra ele. Você acha que ele está falando demais? Eu acho que ele está falando demais diariamente. Diariamente. Rapaz, o ex-presidente da República tem que ficar calado. De maneira que no dia que ele abrir a boca, o país inteiro presta atenção e se comove. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Para quem reconhece que teve grandes méritos no Brasil depois de 2003... Méritos extraordinários. O Lula é um dos 3 maiores presidentes da história brasileira. Né? Que teve grandes méritos, que nunca, ou há muito tempo, nos fazia uma política contínua e regular de benefício aos mais pobres. Sim, e várias outras coisas que a gente não precisa chegar assim. Abdicar de uma terceira candidatura não pode ser falar, o projeto acabou?
De jeito nenhum. Se for assim, nós estamos construindo simplesmente diga, replicando diga. os piores vícios latino-americanos. Tá. Do caudilismo, do personalismo varguista, do personalismo peronista, do personalismo sei lá de quem mais, que o Brasil moderno precisa de outra coisa. O Lula sempre será uma pessoa que terá na sua biografia o homem que levou o valor do salário mínimo a poder de compra de $76 que o Fernando Henrique entregou, e eu dizia que precisa aumentar o salário mínimo para poder de compra de $100, o Sérgio me chamou de mentiroso. Nós levamos para $320, o Lula. O crédito era 13% do PIB, nós levamos para 50% do PIB. E a malha de proteção social baniu a fome do brasileiro, mesmo. Nesse momento o Nordeste está em 3º ano seguido de seca. Em anos desse tal, nós teríamos aqui os jornais entulhados de saques e mendicância e humilhação nas esquinas das grandes cidades. Não tem um saque, não tem ninguém sem a garantia das 3 refeições. Isso é uma obra que é dele, do Lula. Tudo está em retrocesso. E tudo isso foi financiado por um ciclo em que fomos favorecidos por as commodities explosivamente valendo ouro, e agora tudo isso sumiu. Tem os números aqui para demonstrar. E o Lula também abriu mão, como o Fernando Henrique, de mexer em qualquer estrutura do país. Vamos ter clareza disso. O Lula não mexeu na estrutura fiscal do país, não mexeu na estrutura política do país, não mexeu na estrutura previdenciária do país. Ele abriu mão. Fez aquela carta aos brasileiros, beijou a cruz do conservadorismo e fez uma coisa muito hábil. Criptoconservador na gestão da economia e solidário aos pobres. Vou fazer uma pergunta ao internauta. Gustavo Schraim pergunta pelo Facebook. O que o senhor acha que pode ser feito para diminuir a desindustrialização do país? Já que a cada ano que passa, a participação da indústria no PIB diminui. É moderno que a participação do PIB diminua. Para a gente não ter susto da indústria no PIB, porque a economia moderna tende a empregar pessoas mais no setor de serviço. Ainda não é o caso brasileiro. Por quê? Porque nós temos na conta de manufaturados, né, no comércio exterior brasileiro, o que a gente vende de produtos industrializados, o que a gente compra de produtos industrializados, o buraco é de 106 bilhões de dólares, com B de bola. E o país não aguenta pagar isso com commodities que estão crescentes e demoradamente baratas e com, enfim, serviço. Não dá para pagar. Justamente os setores, de novo, minha amiga Marina, sataniza a mineração e o agronegócio, que estão pagando parte substantiva da conta, são satanizados por essa coisa difusa e tal, que é muito legal. Essa não é política, né? É não política, vamos lá e tal, e beija a cruz e diz que vai fazer a autonomia do Banco Central. Isso que é o que interessa, ou seja, tirar da sociedade brasileira o controle sobre a sua moeda, sobre a taxa de juros, sobre a taxa de câmbio e entregar para os bancos. Agora sem intermediários, porque ainda hoje ainda podemos demitir o cara, mas eles mesmo podendo ser demitidos, estão fazendo o que estão fazendo aí no nosso governo. Avalie, né, num governo de inocentes úteis, como a nossa querida, me parece ser, com todo respeito, mas eu preciso advertir isso também à sociedade brasileira, porque não tem atalho, o céu não é perto. Nós vamos ter que enfrentar o problema brasileiro de outro jeito. O senhor fez críticas à administração do Lula, né? O que o senhor acha da administração da Dilma? Ruinosa. Ela é séria, não cometeu nenhum crime que justifique o seu impedimento e ela tem direito de mudar, porque é direito de um governante procurar alternativas. Isso é a coisa. Mas o governo Dilma está administrando muito mal a economia, não está passando o sinal correto de decência no manejo da coisa pública, sendo ela uma pessoa absolutamente decente. Eu conheço a Dilma de longa data. Parte importante das contradições da Dilma é que ela quer moralizar tendo herdado uma coisa em que o Lula era absolutamente concessivo. A moral do Lula é frouxa, a dela não é. Mas o Lula dizia mais ou menos assim para o povo sem dizer. Só, eu vou ter que fazer aqui uns trambiques para poder aquietar os caras e tirar alguma coisa para vocês. E o povo percebia essa lógica. Ela faz o discurso moralista com o governo que é todo misturado, todo mestiço, cheio de pilantra. Inclusive vai ter o escândalo 2.0, porque ela está nomeando essa turma agora só para roubar. É só esperar um pouquinho e vai vir a nova rodada de escândalo 2.0. Aí ela não vai aguentar mais. Né? Assim, eu estou sabendo o que eu estou falando. Você acha que ela então não suporta? Eu não vejo como. Percebe que a oposição está em bloco, os florestantes estão organizados, estão concatenados, estão em blocos despudorados e tal, e a população zangada e a gente fazendo bobagem. Isso tem uma hora que... Agora eu acho que a gente está vencendo porque Deus é brasileiro e orientou o Ministério Público da Suíça a fazer agora, na hora crítica, é muita sorte, é Deus mesmo, eu acredito em Deus, né?
anunciar que o picareta-mor da República, o presidente da Câmara, que assina o pedido de impeachment, é formador de quadrilha, ladrão e o cacete a Quer quatro. dizer, isso muda toda a Muda estratégia tudo, da oposição. por enquanto. Mas ele é quadro, ele não pode acabar querendo levar junto, lá não vou cair Pois sozinho. ela devia fazer isso, a Dilma. Evidentemente ela devia fazer isso. Agora, nós temos 2 liminares do Supremo que já organizaram, do ponto de vista do rito legal, como é que as coisas podem ser. Isso exige 2/3 em cada etapa. Depois você tem o cidadão respondendo no Conselho de Ética por roubo, com 411 milhões de reais. O brasileiro precisa saber. A imprensa está falando do saldo que ficou, mas eles circularam nas contas 411 milhões de reais do senhor Eduardo Cunha. E ele mentiu dizendo que não tinha conta na Suíça. E está tudo demonstrado. É como vulgarmente a negada fala aí nos bares, vulgarmente, eu não gosto dessas expressões, é batom na cueca. Não há explicação. E a Câmara agora tem um problema, qual seja, se livrar desse câncer. E qual é o medo? O medo é que ele pegou desses 400 milhões, uns 350 e rachou com a turma. Pois é, ele tem voto dentro do Congresso, Sim. inclusive Então, deixe que ele se vire com essa turma. O que nós tínhamos que fazer é o seguinte, ó negada, chega. Eu contemporizei, negociei, conversei, transigi, nomeei, troquei ministro, foi não sei o que e tal. Agora está aí uma economia caindo os pedaços, a nossa moeda derretendo, o povo começando a ter medo de novo de perder o emprego, o salário já não dá mais conta de comprava, e seca violenta no Nordeste, eu tenho uma infraestrutura para concluir, e tem enfim, o São Francisco, a Transnordestina, o não sei o que e tal, chega. Agora eu quero a solução. Bota aí, assina esse negócio aí do impeachment que eu vou me defender. O que aconteceria no país no dia seguinte? O povo brasileiro estaria no lado dela, nesse gesto. Mas o PT está perdendo a base social. Base social do PT já está perdida. Estou falando do povo. Eu chamo o povo para defender a democracia em abstrato, eu estou nessa guerra. Agora, convenhamos, é muito folgado, né? Eu com saláriozão de executivo da CSN, morando num apartamento no Itaim Bibi, pegando meu táxi com ar-condicionado. Muito bom eu defender a democracia. Agora chama o povão que está perdendo emprego, o salário não dá conta de pagar, o posto de saúde não atende ele bem, e todo dia chega em casa, liga a televisão, roubaram isso, roubaram aquilo, roubaram isso, roubaram aquilo. O presidente dos deputados roubou não sei quanto dinheiro e continua mandando e desmandando e dando pito Então público essa na sua presidência da proposta não é República. arriscada? Assim, viver é arriscado. Eu, por exemplo, não queria ser presidente da República para ficar fazendo o serviço dos meus adversários e sair eu sério a vida inteira, porque ser sério é uma opção de vida. Você só pode dizer o que eu digo na televisão e para voltar para casa, fazer como o Cid Gomes fez, e na tribuna da Câmara dizer, o senhor é achacador, com o dedo no nariz dele, pegar o paletó e ir para casa, porque não tem rabo de palha. Só vale a pena, para mim, se for assim, para ficar lá, fazendo o serviço dos outros e sendo odiado pelo povo. Agora ela ganha. Eu não sou maluco, não. É a única forma dela ganhar, a única forma dela organizar de volta as coisas, é isso. Ela indo para o confronto. Tem que tirar essa tutela, esse punhal do pescoço. Eu preciso trabalhar. Se vocês vão me impedir, faça agora. Mas e o PMDB? O que você acha do comportamento do PMDB? Inclusive... Grande responsabilidade do senhor Lula, de novo. Ele, no primeiro mandato em que eu fui ministro, essa discussão aconteceu. Como é que o senhor avalia? Foi um erro ele não aceitar o PMDB? Aceitar não, empoderar o PMDB é um erro histórico. Por isso que nós estamos pagando caro isso daí. Por isso que nós estamos pagando caro. Analisasse um pouco como é que o senhor vê a atuação do Lula hoje? Ele está sendo uma figura ruim para o país. Ruim? Lamento. Eu falo isso fraternamente, respeitosamente, mas se ele não se recolher, não se calar, não se der valor, ele vai para isso. Estão até passando do limite. Quer dizer, um delegado de polícia, Passando por conta do limite, própria. né? Digamos, Muito. Mas por quê? Porque ele perdeu a majestade. Essas coisas são intangíveis. Ele perdeu a majestade. Daqui a pouco o cara passa a mão na bunda dele. Por quê? Porque ele desceu do lugar dele e está no mundanismo. No mundanismo vale tudo. Agora, ele falou numa Um frente... delegado de polícia, seja quem for, fazer uma notificação para uma pessoa às 23 horas sem ordem judicial, esse cara, eu, presidente da República, ele estava lotado lá em Ponta Porã. Ia ser transferido no dia seguinte para outro lugar, ou ia ser adido militar no Benin. Mas aí não é erro do ministro, mas aí não é erro do ministro ou um erro da Do Dilma? ministro não é, da presidente da República. presidente. O ministro faz o quê? Claro. Quer que o ministro está coberto de roubalheira? Isso não pode ser não, rapaz. A questão básica é o seguinte, esse delegado foi arbitrário. A Polícia Federal deve ser autônoma, independente, mas ela tem a obrigação de estar vinculada à lei e aos supervisores da lei, que são a magistratura, basicamente. Nem sequer o Ministério Público, autonomamente. Fora disso, ele cometeu uma arbitrariedade. A arbitrariedade tem que ser aberto um inquérito administrativo, punir e puni-lo.
Simplesmente. O senhor disse que, então, o senhor acha que as investigações estão em curso, que a presidente... Qual é o erro também do Lula? Misturar política com dinheiro. Que é isso? Que é isso? Quer ser político? Quer confrontar poderoso? Não sei o que e tal? Não dá para ganhar dinheiro. Não é possível. Porque nós, políticos, todos estamos sob suspeita desde que entramos na vida pública. Para o povão, todo mundo é ladrão. Eles conseguem, por isso que o sistema não rui, porque ele separa um, confia num, acredita no outro, e o sistema vai sobrevivendo. Mas do jeito... também não tem a acusação dele querer ganhar dinheiro, né? Não, tem uma fortuna na conta dele. Por quê? Para que isso? Para que isso? Para quê? O Lula não consegue pisar no chão, gente boa. Se o Lula entrar num restaurante, ninguém cobra a conta dele. Ganhar uma coisa assim, régia. Então, do instituto, das palestras. Sim, é fora do padrão. Aí o menino, 2 milhões e 400 para cá, 3 milhões para lá. Peraí, ninguém é idiota. Ninguém é idiota. Porque a gente vive cercado. Eu me lembro, ministro da Integração Nacional, pelas tantas, um empresário de São Paulo que controlava um negócio em Mato Grosso, escolheu um escritório de advocacia no Ceará para patrocinar os interesses dele. E, por coincidência desagradável, o escritório do Ceará que me atendia no passado. Um jovem advogado seríssimo, brilhante e tal. Na hora que eu vi, eu digo, meu filho, vem cá. Você não tem modéstia, não? Você acha que o empresário de São Paulo, que tem negócio no Mato Grosso, vai a Fortaleza te contratar e você achou que ela... Seus belos olhos? Lamento, você vai responder um procedimento. Fiz uma representação para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. O miserável pagou uns 3 anos no processo e foi absolvido. Mas ali estava claramente uma aproximação. Meus filhos estão proibidos de entrar com o negócio de ganhar dinheiro. Nenhum deles. Não pode. Um é publicitário, a outra é modista, estilista formado em São Paulo, tem um portal de internet, e o outro é fotógrafo. O Lula eu adoraria que ele estivesse com 2 milhões de reais no caixa. O Lula reclama. Porque o Zé Eduardo foi o presidente da comissão de ética que apurou a história com o compadre dele no tal apartamento. Lá atrás. E esse homem é um homem sério, absolutamente íntegro, e graças a Deus ele ainda se dispõe a servir ao país, porque também está de saco cheio. Agora, falando do Cardoso. Zé Eduardo Cardoso, que não fala do Aloysio Mercadante, que o Lula também não gosta do Aloysio Mercadante. Aí isola a Dilma, ainda bem que entrou o Jacques Wagner, que é leal. O Bezoini é profissional, mas esse é o ponto. O problema do Lula é a tutela pública. Ele tem que dizer para todo mundo que ele que demitiu o Mercadante. Ele tem que mostrar que ele que quer a saída do Zé Eduardo Cardoso. Isso está errado. Agora, o senhor acha que... O que resta da autoridade da Dilma com esse tipo de comportamento do Lula? Para que serve um presidente desautorizado? Vamos ouvir o deputado federal Valmir Pracidelli. Ele gravou uma pergunta. O senhor, numa entrevista recente, disse que colaborou com o impeachment do Collor, atuou no impeachment do Collor, mas que talvez isso tenha levado a um crescimento da plutocracia. Eu queria que o senhor pudesse dizer um pouco sobre como os governos possam sair disso que o senhor considera a plutocracia. A plutocracia, só traduzindo, é como se chama na ciência política o governo dos ricos, dos barões. Né? Isso é claramente o que é ilegitimamente a tentativa frequente no Brasil. E no caso brasileiro, menos dos ricos e mais do pessoal do financeiro, né? Dos financeiros, porque a indústria brasileira está passando o pão que o diabo amassou. Eu acho que eu fui mal entendido. O impeachment do qual até já falei aqui foi um consenso. Este consenso teve motivações diversas. Então, a plutocracia que o elegeu arrependeu-se porque o Collor fez algumas coisas que traíram o sentimento e os interesses dessa plutocracia. Citei alguns exemplos. Primeiro, o mais grave de todos, o sequestro da poupança, que esterilizou um terço da dívida pública. O Collor deu esse grande bem ao Brasil. Esterilizou um terço da dívida pública naquele passo absolutamente arbitrário, absolutamente maluco. Quer dizer que o Lula iria fazer. Sem precedente, enfim, mas o bom que veio desse mal é que esterilizou-se nesse passo um terço da dívida pública. Ou seja, os rentistas tomaram um prejuízo violento. Passaram de patrocinadores a violentos adversários. Nós outros, do campo progressista, democrático, etc., que já houvéramos votado contra, queríamos que ele fosse impedido por conta de tudo que havia feito o PC Farias, de tudo que havia sido feito na desestruturação da administração pública brasileira. Enfim, os cineastas furibundos por conta do fim da Embrafilme, e assim sucessivamente. Então, houve um grande consenso por motivações diversas. Por isso, as sequelas foram mínimas. Ele se desconstituiu, se deslegitimou. Não é o caso da Dilma. Naquela data, só para o brasileiro ter noção, OAB, ABI, UNE,
CUT, todas as entidades estavam pelo impeachment. Hoje nenhuma entidade nacional está com impeachment. Nenhuma. Por mais que todos estejamos irritados com a resultante do governo Dilma. Agora, mudando de assunto, o senhor foi um defensor da transposição do Rio São Francisco. Como que está a situação dessa transposição hoje? O Brasil precisa ver essa obra extraordinária que a presidente Dilma está executando. Isso é uma exceção à coisa, e é histórico, porque repare bem, você tem o único lugar onde tem água nessa grande esquina do Brasil, que é o chamado Nordeste, né? O Nordeste setentrional, só tem água no Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão, e ali a proporção da água que tem, porque é um rio muito pouco caudaloso, é o mínimo para garantir bem distribuída a água para a população que está lindeira a ele. Aonde é que tem sobre somente ali? O São Francisco. Então no São Francisco você tem garantidas todos os usos e mais a vazão de precaução, que é muito maior do que a natureza. No passado, quando Pedro Álvares Cabral chegou, a vazão mínima do rio era menor do que a vazão garantida hoje pelo licenciamento das cascatas de barragem da Chesf. Então é uma obviedade você tirar de onde está sobrando e levar para onde está faltando, porque não tem nenhum. Onde estão ali 25 milhões de pessoas, 15, 20 milhões delas em aglomerados urbanos, Fortaleza, que é a quinta maior cidade do Brasil, Campina Grande, para dar exemplo de duas grandes cidades que, se não tiver o São Francisco, vão colapsar esse ano. Né? E a obra está quase pronta. Está chegando pronta? Quase pronta. Eu queria fazer uma pergunta sobre outra coisa. O senhor foi ministro da Fazenda. Como a Transnordestina. A Transnordestina está evoluindo a 1 quilômetro por dia. Mas é flagrante. Aqui em São Paulo as pessoas toleram o que é intolerável. Se fosse no Ceará, não tinha a menor chance de um governo desse se defender. Porque, repare, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Agreste Pernambucano, no sertão da Bahia, falta fonte de água. Aqui não é o problema a fonte de água, aqui é só obra. Aqui o que tem de alternativas, e na verdade o que, eles fizeram? De novo é o mesmo padrão. A Companhia de Água aqui de São Paulo, Sabesp, foi privatizada, as ações que não têm direito a voto, e há muitos anos a Sabesp não investe. Todo o lucro imenso da Sabesp é entregue para dividendo para os acionistas privados, amigo deles. Eu quero fazer uma pergunta, Meu título está em Fortaleza. Aquilo foi o maior erro que eu cometi na minha vida, depois daquela piada de mau gosto que eu fiz com a minha querida Patrícia. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor conhece a política brasileira há muitos anos, o senhor foi ministro da Fazenda. Eu queria fazer uma pergunta, o programa está terminando. Eu queria perguntar assim, por que é difícil taxar os ricos no Brasil? Por que eles têm uma classe... Poder. Você imagina que se o Lula tivesse querido fazer um sistema tributário um pouquinho mais progressivo, com a força que ele tinha quando ele entrou, tinha feito? Abriu mão de fazer. Hoje dá para fazer. Hoje a Dilma pegou, e todo o embate político foi para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que são maiores do mundo há 2 ou 3 décadas. Há 2 ou 3 décadas. Também, sem explicação. Hoje tem uma entrevista do Stiglitz, que é o Prêmio Nobel da Economia, não entendo o juro brasileiro. Quem é que entende? Só eu que vivo aqui e sei a quem aproveita. O país inteiro tendo prejuízo e meia dúzia mesmo, 6 bancos ganhando os tubos, que é o dinheiro que falta para tudo enquanto no país. Essa é uma questão de correlação de forças. Então o que acontece hoje? A pretexto de esconjurar o impeachment, de ser hábil, de negociar, o Lula que escolheu Zé Alencar de vice, um estadista mineiro de altíssimo nível moral, intelectual e de brasilidade, que teria sido um grande presidente da República, o Lula escolheu ele e impõe o Michel Temer para Dilma. Paciência. Você é candidato à presidência? Eu posso ser, mas eu não quero ser mais não, porque eu estou de saco cheio com isso. Agora que você falou no Michel Temer, você acha que ele está coxando o alambrado, como diria o Brizola? Flagrantemente. Você acha que ele está conspirando? Flagrantemente, é só comparar o comportamento do Zé Alencar na crise do Mensalão com o comportamento dele agora. É simples. Ele veio aqui num desses grupos de fascistoides que agride pessoas nos restaurantes, nos hospitais, se sente autorizado a agredir um homem como o Suplicy, que é limpo, a vida inteira limpo, burguesote à toa, o cara entra no supermercado ou entra numa livraria, vai lá uma picareta, se sente autorizado a insultar, a agredir o cara. Essa turma aí, né, o Michel Temer visitou. E lá cometeu o seguinte brocardo, jurista de quinta categoria que ele é. Se um governo que tem 7, 8% de popularidade não resiste 3 anos. Eu queria saber em qual a linha da Constituição está escrito isso. O Serra está flertando com ele, né? O Serra está se comportando. O Serra não está no golpe. O Alckmin não está no golpe. Vamos lá. Eu queria nos agradecer. Infelizmente, nosso tempo está
ali, né? Eu queria agradecer o Ciro Gomes pela sua franqueza, pela sua contundência, pela clareza, isso não é temperamento explosivo, não. Isso é o meu sentimento. Não, eu estou aproveitando você dizer, agradecendo, mas assim, tudo de que me acusa é que eu tenho um temperamento explosivo. Agora, vê de perto as coisas que eu vejo. Não, queria agradecer a jornalista Cátia Seabra e a Florestina Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Na semana que vem temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 11 da noite, com mais um espaço público.